A fascinante história dos Cavaleiros Templários. Bem-vindo, mente curiosa. Hoje, vamos explorar a história dos Cavaleiros Templários, uma ordem que surgiu no século XII durante as Cruzadas. Esses guerreiros não eram apenas soldados. Eles eram religiosos dedicados a proteger os peregrinos que viajavam até Jerusalém. Com um compromisso inabalável, os Templários enfrentaram perigos inimagináveis para garantir a segurança dos fiéis em uma época de conflitos intensos. A origem da Ordem dos Templários. Para compreender como os Cavaleiros Templários surgiram, é essencial conhecer a origem das Cruzadas. O que foram essas expedições? Elas consistiram em campanhas militares para resgatar os locais sagrados no Oriente das mãos muçulmanas, segundo o historiador Thomas Woods. O primeiro Papa a convocar tais ações foi Urbano II, que buscou recuperar Jerusalém em 1095 durante o Concílio de Clermont. Os cruzados obtiveram sucesso, mas não restituíram as terras conquistadas ao Império Bizantino. Em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém solicitou auxílio. Ele recebeu o apoio de um grupo de cavaleiros dispostos a sacrificar suas vidas para proteger os peregrinos cristãos. Esses guerreiros eram conhecidos como pobres cavaleiros de Cristo, que uniram a vida militar à religiosa. O líder deles, Hugo de Payens, conduzia uma existência de profunda humildade. O rei Balduíno ofereceu a mesquita de Al-Aqsa como abrigo para os templários. O Templo de Jerusalém foi erguido nesse local, de onde vem o nome resumido da Ordem dos Cavaleiros do Templo. Poucas informações existem sobre os pormenores da origem da Ordem dos Templários, pois nos primeiros 10 anos, suas atividades não foram particularmente notáveis. O crescimento da Ordem veio através de um santo, São Bernardo de Claraval. O fortalecimento da Ordem dos Templários. Foi através das pregações de São Bernardo que a Ordem começou a se fortalecer. Ele foi quem apresentou a causa dos Templários ao Papa Honório II, em um evento que ocorreu no Concílio de Troyes em 1129. Com isso, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, Ordo Pauperum Comunitonum Christi Templicis Salominici. São Bernardo elaborou os princípios espirituais que a Ordem deveria seguir, demonstrando que não havia incompatibilidade entre ser guerreiro e religioso. Ele falava sobre uma batalha dupla: lutar contra as próprias fraquezas e contra os inimigos de Cristo. A Ordem começou a receber contribuições, pois a sociedade medieval oferecia apoio moral e material. Havia uma clara compreensão pública sobre a relevância da proteção dos lugares santos. Vou fazer 2 vídeos que vão servir como complemento a esse, que serão sobre as cruzadas e sobre o rei Balduíno IV, para que você conheça todas as nuances desse tema. E como se deu a organização dos Templários. São Bernardo de Claraval uniu as virtudes monásticas e as qualidades militares de um verdadeiro cavaleiro de Cristo. Entre as principais virtudes do monge estavam a mansidão, a prudência e a temperança, enquanto as do cavaleiro incluíam a coragem, a fortaleza e a justiça. Como o próprio São Bernardo disse, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que, sem poupar energias, trava uma luta num duplo fronte. Uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Os templários deveriam viver com uma alimentação frugal, nem demasiadamente leve ou forte. Proibição do recrutamento na infância. Teste de recrutamento entre os adultos. Geralmente eram viúvos. Proibição de conversas sobre experiências sexuais. Quando juntos de cavaleiros seculares, os templários deviam ficar separados. Homens com idade entre 30 e 40 anos em geral. Enfim, a Ordem dos Templários era formada por homens que queriam expiar seus pecados, queriam indulgências que expiassem o passado vergonhoso e fazer algo digno de louvor em vida. Para ser um bom templário era necessário atender a 4 pontos: ter vigor físico, coragem ligada ao senso de honra, lealdade ao grupo, espírito de sacrifício. Graças às orientações de São Bernardo, esses cavaleiros lutavam para se manterem humildes, puros e dignos em sua missão. Eram treinados para serem obedientes, pois era essencial, em uma ordem militar, que um soldado se submetesse a seus superiores na hierarquia. Na ordem, havia o grão-mestre, escolhido por meio de eleição. Ele exercia autoridade sobre todos os templários, e seu prestígio era tão grande que, por exemplo, nenhum item do tesouro poderia ser manipulado sem sua autorização. Um exemplo de obediência e bravura pode ser observado no célebre cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a conquistar a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com seus próprios corpos, cumprindo assim a missão de proteger os cristãos. O fim da ordem se deu pela guerra entre a França e a Inglaterra. O historiador Malcolm Barber relata que, devido às guerras, Filipe IV, o belo rei da França, optou por impor impostos à igreja para resolver sua crise financeira em relação ao exército. Essa ação era proibida,
e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula repudiando o rei. Em meio a diversos conflitos, uma das táticas do rei foi a desinformação. Ele começou a acusar o Papa de ser um herege aliado de Satanás. A situação se agravou a tal ponto que Bonifácio VIII excomungou o monarca francês. Por causa disso, 600 homens liderados por Guilherme de Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. Sua resposta foi: eis a minha cabeça, eis a minha tiara. Morrerei. É certo, mas morrerei Papa. Após sua morte e também a de seu sucessor, Bento XI, o papado foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gould, que tomou o nome de Clemente V. Ele foi mais diplomático com o rei francês do que seu sucessor, preferindo decretar uma suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia a ameaça de se criar uma igreja francesa autônoma e separada de Roma. Felipe IV, o Belo, precisava de recursos financeiros e descobriu a fortuna dos templários franceses. Ele solicitou um enorme empréstimo, que foi concedido. No entanto, essa quantia seria utilizada na nova cruzada almejada por Jacques de Molay. Ao tomar conhecimento do empréstimo, o grão-mestre decidiu expulsar o tesoureiro. A estratégia do rei era semelhante à usada contra o Papa: a mentira. Ele acusou os templários de serem hereges, apóstatas sodomitas. Assim, um processo judicial foi instaurado contra os pobres cavaleiros de Cristo. Problemas de humilhação e tortura de neófitos foram identificados no rito de iniciação dos templários, algo que não estava previsto nas regras originais de São Bernardo de Claraval. As questões levantadas não eram suficientemente graves para justificar a extinção da ordem templária, mas o rei necessitava de dinheiro e também almejava o papel de autoridade religiosa que o Papa detinha. Clemente V desejava absolver os templários, mas estava doente e não conseguiu enfrentar a resistência de Filipe IV. Em 1314, a ordem dos templários foi dissolvida. Jacques de Molay, mesmo sendo inocente, foi condenado à fogueira pelo crime de heresia. Suas últimas palavras foram: senhores, ao menos, deixai-me unir um pouco minhas mãos e a Deus fazer uma oração, pois está é a época e a ocasião. Vejo aqui meu julgamento, em que morrer me convém livremente. Deus sabe quem errou e pecou. Logo chegará ao infortúnio aqueles que nos condenam erroneamente. Deus vingará a nossa morte. Senhores, sabeis, sem calar, que todos os que nos são contrários, por nossa causa irão sofrer. Nesta fé quero morrer. Eis minha fé, e vos peço que, para a Virgem Maria, de quem nosso Senhor Jesus Cristo nascer, volteis o meu rosto. Via e mort diere ordem do tempo. Não só ele, mas centenas de templários foram lançados pelo poder civil, não pela igreja, nas fogueiras. A autoridade papal foi ignorada e violada, pois o pontífice já havia declarado a inocência deles em relação a heresias. Esses são os fatos oficiais sobre os templários, desde sua criação até sua dissolução. Há vários mitos que envolvem esse tema, vou citar os principais e mais conhecidos. A maldição de Jacques de Molay. Os templários e maçonaria. A maçonaria é a ordem dos templários nos dias de hoje. Os templários adoravam Baphomet. Os templários eram luxuriosos e assassinos. Os templários buscavam supostos filhos biológicos de Jesus. Antes de descobrir esses mitos, quero saber se você está gostando dessa história. Peço para que considere deixar seu like e inscrever-se no canal. Vamos voltar ao conteúdo. O primeiro mito a ser desfeito é o da maldição de Jacques de Molay. Vimos a força de suas palavras finais. Coincidentemente, em menos de um ano, todos os envolvidos em sua condenação morreram, tanto o Papa quanto o rei Felipe, o Belo. Por exemplo, a imaginação dos italianos foi despertada, e o cartunista Ferreto de Vicenza iniciou o mito da maldição. O segundo mito é o do templarismo. Por volta de 450 anos após o fim dos templários, surge na maçonaria o mito de que a ordem era, na verdade, uma sociedade secreta. O conto de que a maçonaria havia surgido de um grupo de pedreiros medievais fez sucesso na Inglaterra, mas era preciso mais. Em 1737, um maçom escocês chamado Andrew Ramsay teve a ideia de relacionar a origem da maçonaria às cruzadas. Ele vinculou ainda sua origem à dos cavaleiros que queriam descobrir como reconstruir o Templo de Salomão. A este símbolo ele uniu o culto às deusas Ceres, Ísis, Minerva, Diana, etc. O terceiro mito sobre os templários foi iniciado pelo romancista Keith Lidler. Em um de seus livros ele afirma ter descoberto a origem de Baphomet, a divindade que, em tese, os templários adoravam. Segundo afirmou, Baphomet era a cabeça embalsamada de Cristo. O quarto mito está enraizado na literatura contemporânea. Um exemplo é o do escritor Walter Scott, que descreveu Ricardo Coração de Leão como um homem cruel e Saladino como misericordioso. Quanto aos templários, ele os relatou como luxuriosos e assassinos.
Outros escritores abordaram os templários como o braço armado de uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião, cuja missão era restaurar a linhagem do sangue que Jesus deixou, por ter se unido a Maria Madalena. A linhagem de Jesus seria chamada Santo Graal, escondida pela Igreja. Dan Brown, em seus livros ficcionais, também criou ideias fantasiosas sobre os templários, o Opus Dei, a maçonaria e os Illuminati. Estes são apenas alguns dos principais mitos que envolvem a história dos Cavaleiros Templários, criações tardias sem embasamento na história original da ordem. Ao abordar este tema, foram levadas em consideração as fontes que estarão presentes na descrição do vídeo. E então chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que tenha gostado. E para que eu consiga continuar com esse trabalho, peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Envie esse vídeo para outros que precisam conhecer a verdade por trás dos Templários. Fique com Deus e até a próxima Mente Curiosa. Fontes presentes no curso sobre os Templários do Padre Paulo Ricardo, e também as do catequista Alexandre Varela, jornalista credenciado junto à Sala de Imprensa da Santa Sé. As principais historiadoras que atestam a história dos Templários são Regine Pernaud e Bárbara Frale, que trabalha no Arquivo Secreto do Vaticano. Ambas escreveram livros chamados Os Templários,